Voltamos com o programa Contraponto, hoje entrevistando a professora Maria Cecília Martinez. Cissa, você nós deixamos em aberto para o telespectador a questão do nacionalismo. Eu queria que você explicasse para nós, para mim, para o telespectador, o que significa hoje o nacionalismo no século XXI, com essa questão da globalização cada vez mais intensa, etc. O que significa o nacionalismo para os países? E mais especificamente, já que estamos falando de América do Sul, o que significa para a América do Sul? Bom, para falar, antes eu preciso retomar a ideia do que seria o nacionalismo. Sim. Então, o nacionalismo é uma ideia, né? Está baseado, obviamente, na ideia de nação. E o que significaria isso? Quer dizer, significaria a identificação por parte da população de um determinado território em relação às tradições, em relação ao próprio território, em relação a reconhecer naquele espaço e naquela cultura algo que pertence, quer dizer, ou seja, tem uma ideia de pertencimento muito forte. E essa ideia de pertencimento seria forte o suficiente para despertar toda uma série de defesas ou, enfim, de justificar conflitos. Isso existem casos inúmeros na história. O que é interessante é pensar que, principalmente com todo esse processo e esse movimento de globalização, de derrubada de várias fronteiras nacionais, então a formação da comunidade europeia, enfim, isso acabou fazendo com que essa ideia e principalmente esse sentimento nacionalista ele fosse colocado um pouco de lado. Então, fica parecendo que uma coisa mais ultrapassada. Veja, não significa que ele seja de fato ultrapassado, sim, mas ele é apresentado como algo ultrapassado. Então, fica parecendo uma coisa meio piegas, a pessoa, mas puxa vida, como é que vai ainda defender esses princípios? E aí, ao mesmo tempo, pensar numa ideia de nação é algo que hoje não vem nem sendo estimulado pelos segmentos, vamos chamar de mais conservadores, porque justamente vem a ideia da necessidade dessa globalização num aspecto que é o aspecto de defesa do grande capital. Então, quanto menos esses ânimos nacionalistas estiverem exaltados, mais fácil seria a ocupação dos diferentes territórios por parte do grande capital. Sim. E nos segmentos, vamos chamar de mais progressistas, para ser bem genérica, também não vem, por razões muito diferentes, mas também não vem sendo estimulado, porque justamente também a ideia de formar grandes blocos de poder que possam fazer frente a esse bloco ligado ao capital e ao desenvolvimento do capitalismo. Então, de fato, a questão nacional ela tem sido muito deixada de lado. Só que isso não significa que, para as pessoas, essa seja uma questão deixada de lado. Então, você me perguntou, no caso da América do Sul. No caso da América do Sul, na maior parte dos casos, por exemplo, no que se refere ao Brasil, falar num nacionalismo hoje no Brasil é muito complicado. E na Venezuela, por exemplo? Agora, por exemplo, isso que eu ia falar. Se formos pensar na Venezuela, formos pensar na Bolívia, no Equador. No Equador, de certa forma, mas acho que é mais forte ainda na Bolívia e com certeza muito mais forte na Venezuela. E sem dúvida, mas por que inclusive ali é forte? Porque são grupos que estão tentando resgatar tradições que são tradições muito, muito antigas mesmo, né? Então, justamente para fazer frente a essa força de domínio dos países europeus, dos Estados Unidos, enfim. Agora,
existe um outro tipo de nacionalismo que também está presente, que é, por exemplo, no que se refere à divergência territorial entre o Chile e a Argentina. Então, existe uma certa animosidade, e aí essa animosidade ela vem colocada num elemento que é nacionalista, tanto para os chilenos, então é a ideia de que vai defender o território chileno, e da mesma forma para os argentinos. E no caso das Malvinas, aí realmente a coisa é muito séria. Porque... Daí o nacionalismo, você acha que aflora de fato? Aflora... O argentino, ele tem um espírito nacionalista mais do que o brasileiro, não? Com certeza. Muito mais forte. De defesa de território, de cultura, de certeza. Político. Com certeza. E acho que aí tem a ver com a própria formação do país. Quer dizer, se a gente for repensar o que foi, quer dizer, assim, a construção da Argentina se deu através de uma guerra. E essa guerra, sem dúvida nenhuma, despertou muito mais esse sentimento de nação. No caso do Brasil, você tem uma transição que ela é uma transição que vem muito mais de cima para baixo. Inclusive, a necessidade de fazer com que se crie um sentimento de nação, que não existia. Cissa, nos anos 80, o contencioso entre a Argentina e os ingleses já tinha acontecido por conta das Malvinas. Agora, o que os jornais estão divulgando, a grande mídia está divulgando, é que os ingleses estão, uma empresa em particular, está tentando prospectar petróleo nas Malvinas. Você acha que a questão tem muito a ver com o petróleo ou tem mais a ver com a popularidade da Cristina Kirchner, e daí a gente retoma a questão do nacionalismo? Tem mais a ver com a popularidade dela, que está hoje muito em baixa? Bom, existe uma questão real, que é a questão do petróleo. Quer dizer, porque, de novo, se a gente pensa na localização das Malvinas, a gente entende muito bem o que significa uma empresa fazer a prospecção de petróleo naquela região. Então, você não é possível pensar, e é isso que está sendo questionado, não é possível pensar que uma empresa venha fazer esse tipo de pesquisa e fazer uma possível extração de petróleo sem estabelecer um diálogo muito próximo com a Argentina. Isso do ponto de vista prático, é quase não digo uma declaração de guerra, mas com certeza é quase uma invasão de território. Então, isso é uma questão real, quer dizer, então isso não é uma questão criada ou projetada. Agora, evidentemente, pode-se juntar duas coisas. E o que seria, quer dizer, num momento onde você tem uma baixa de popularidade da presidente da Argentina, isso é possível que uma solução negociada possa contribuir para o crescimento vamos dizer, do Ibope dela, né? Então, quer dizer, a popularidade dela cresça justamente porque é uma questão tão premente para os argentinos. O argentino fica entusiasmado com esse movimento que o governo dá de disputa, de contencioso, etc. Você acha que o argentino se sente mais importante no cenário internacional? Com certeza, não. E se conseguir estabelecer um controle sobre o petróleo, não é só um sentimento, é uma coisa real. Quer dizer, de fato, numa possibilidade de exploração em larga escala, e aí a gente tem uma série de dados geofísicos que nos mostram que essa possibilidade existe. Isso significa um ganho real também para a Argentina, um ganho financeiro também, né? Então ele realmente tem muito mais peso. Cissa, nós vamos para mais um intervalo. Voltamos na sequência para falar um pouquinho mais sobre esse provável contencioso entre Argentina e Inglaterra, e a gente volta na sequência conversando com a professora Cissa aqui do Unifiel.